Olá, hoje vamos falar da Associação Estadual dos Policiais Militares Portadores de Deficiência, que começou há mais de 25 anos. E para conversar com a gente sobre o trabalho que eles realizam com mais de 25 mil associados, recebemos Renato Salete, secretário-geral da associação. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite. Renato, você tem ideia de quantos policiais militares na cidade de São Paulo são deficientes hoje? A estimativa hoje está em torno de 7 mil em diversas deficiências, né? Não tem uma estatística assim com o número correto, não? Não, nem a própria PM possui esse número. E a gente tem um problema maior que muitas vezes os nossos policiais acabam se aposentando, vão para o interior e com isso tem um AVC, se tornam um deficiente de alguma razão e esse número se perde, porque ele não volta para o HM, que é o Hospital da Polícia, e muitas vezes é assistido na própria prefeitura, da onde que ele foi morar, né? Então esse número às vezes se perde, então é bem complicado ter um número devidamente exato. Mas no caso do policial que está na ativa, a corporação informa vocês? Sim, esse número, quando ele está na ativa, ele vem a sofrer um acidente, né, em trabalho ou em folga, esse número é mais fácil de se adquirir, porque ele estava em serviço e aí ele vai ser atendido pelo hospital ou pela junta, né, que é a junta onde o policial militar vai passar para pegar seus afastamentos. E com isso, sim, esse número é um pouco mais fácil de se adquirir, mas quando envolve os 180, 190 mil homens que existem na Polícia Militar, acaba se tornando bastante difícil, né? Como é que surgiu a associação? A associação surgiu de uma conversa, né, com o Jefferson, o sargento Jefferson, o tenente Pinatti, no hospital da Polícia Militar. E aí eles pensaram em fazer um clube, alguma coisa para juntar esse pessoal, né? Que se encontravam no hospital, então eles queriam fazer um grupo para ficar junto, discutir as deficiências, encontrar um meio comum de resolver algumas coisas, né? Trocar ideias. E aí, a princípio, foi um clube, mas chegou-se a um consenso de fazer uma associação para que pudesse ser mais amplo, com auxílios e outras coisas, né? Me diga uma coisa, qual é a primeira reação do policial militar quando ele fica deficiente? Olha, a reação é igual para todos, né? Eu, como outros colegas, quando às vezes chegam lá, sempre chegam bastante abatidos, tristes, muitos têm vontade de se suicidar, de se matar, né? Chegam a pegar a própria arma para colocar na cabeça, né? Então é bastante complicado. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba sendo um pouco mais fácil porque tem associação. Então ele chega lá e vê um grupo de colegas que estão na mesma situação, com a mesma deficiência, T12, T11, T7 e entre outras, amputados como eu. Então a gente troca ideias, troca experiências. E aí ele vê que o colega que está na cadeira tem 26 anos de cadeira, 30 anos de cadeira e leva uma vida bem saudável, ele começa a se animar e ver que é possível continuar a viver. Então a gente consegue mostrar e levar isso para o colega que se torna o deficiente. Muitas vezes a gente vai até o hospital, ele nem sai do hospital e a gente vai visitá-lo no hospital para mostrar que a vida continua, né? Certo. Renato, hoje em dia existe muita questão da discussão sobre armas, né? E eu estou falando isso por quê? Porque quando eu fiquei deficiente, eu também tive uma época de crise, uma época de depressão profunda e passou alguns pensamentos ruins pela minha cabeça. E eu acredito, e já entrevistei, já conversei com muitos paraplégicos ou tetraplégicos que falaram a mesma coisa, que ideias malignas passam pela cabeça assim nos primeiros dias, nos primeiros meses, porque você fica realmente inabilitado, né? Você fica derrubado. No caso do policial que ele tem uma arma, ele usa uma arma, essa facilidade envolve assim um índice maior de
de ruptura da vida ou de suicídio no caso de deficiência? Olha, eu tenho 18 anos de associação de deficiência, porque assim que eu me tornei deficiente, eu fui para a associação e eu nunca, e conversando com todos eles, que a associação hoje tem 26 anos, todos eles que estão desde o início, nunca escutamos uma história de um deficiente militar nosso que tenha usado a sua própria arma para tirar a vida. Nunca houve um caso do deficiente nosso tirar a própria vida. No caso, ele passa pela crise, mas... Então, você falou que vai no hospital. No caso da associação, eu ia perguntar isso. A associação se adianta ao processo, ou seja, o cara não é filiado à associação, ele não era filiado antes, mas ele ficou deficiente. Vocês se adiantam no processo? Vai lá visitar o rapaz e já conversa com ele, traz ele para dentro, dá o aconchego? Sim. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil você saber o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente escuta ocorrências de colegas que levaram um tiro ou acidente de viatura, o que seja, e a gente já fica sabendo que ele está no hospital da polícia ou em outro hospital. Muitas vezes, nós mesmos vamos visitá-los, ou assistente social, para saber se ele é sócio, se ele não for, se ele gostaria de ser, para ser acompanhado, para receber todo o cuidado, todo o material que ele venha a precisar, porque esse é o nosso trabalho da associação, né? Então a gente vai sim em busca do problema, né? Porque a deficiência, depois que o policial se torna um deficiente, é um problema que a gente tem que ajudar a solucionar, né? Então a gente vai correr atrás do problema. Mesmo que em alguns, eu acho que raríssimos casos, a pessoa não queira ser associado, mas ele tem ali uma deficiência grave, você percebe que a situação dele é ruim, vocês dão assistência do mesmo jeito. Então, quando ele não quer se tornar associado, fica até um pouco difícil a gente, porque tudo tem um processo, né? Então a gente não tem cadeiras lá sobressalentes, a gente não tem cama sobressalente, então é tudo comprado no momento que o policial precisa. Então quando ele fala, eu não quero ser sócio, é difícil, isso numa escala de 100%, eu vou chutar muito alto, 1%. Porque que todos se recusa. Que se recusam. Porque sabe que ali difícil. ele vai ser bem tratado. Exatamente. Né? Então, às vezes é difícil, lógico. A gente, muitas vezes, quando chega lá, a gente já leva alguma coisa, além da palavra de conforto. Muitas vezes, se a gente vai até a casa dele, a gente já leva uma cesta básica, a gente já leva um material de curativo, alguma coisa desse tipo. E o próprio fato dele visitar a associação e ver todo mundo deficiente lá, quer dizer, o convívio já é um estímulo. Já é um estímulo. Então, muitas vezes, só para concluir e responder a sua pergunta, muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa, mas não pode se fazer tudo se ele não se torna sócio, porque uma cadeira de roda hoje é muito cara, né? Hoje a associação tem mais ou menos 25 mil associados, certo? Certo. E você disse que mais ou menos, não tem um número exato, 6 a 7 mil policiais em São Paulo estão com algum tipo de deficiência, ou seja, existe um número muito maior de associados e um número grande também, mas menor de pessoas com deficiência. Dentro desse número global, associados e pessoas com deficiência, o atendimento a pessoas com deficiência lá, quantos hoje vocês têm atendendo? A gente atende lá em torno de 120 pessoas por dia, né? Em toda a esfera de atendimento, né? Das clínicas, do jurídico, do social. Então, a gente tem um número grande de atendimento aos nossos associados. 120 atendimentos por dia, mais ou menos. Mais ou menos. Você chegou lá há 18 anos? Eu ia fazer 20 anos de idade quando eu sofri meu acidente. Cheguei em janeiro de 99. E como é que você conheceu a associação? Quando eu trabalhava na polícia, eu não conhecia a associação. Eles tinham em torno de 4 mil associados, né? E 20 anos atrás eram bem pequenos ainda. E eu morava próximo à associação. Então um vizinho, um colega de bairro falou, ó, tem um clube, não sei o que é, que você quer de deficiente, que tem um símbolo grande lá. Você não vai lá ver o que é. Quando eu cheguei lá, era a Associação da Polícia Militar. Um clube é boa, hein? E aí me associei, me receberam, é incrível. Eles contam até hoje que eu cheguei muito abatido, triste, magro, né? Eu era do corpo de bombeiro, fazia exercício todo dia, né? Então, de uma hora para outra, me vi numa cadeira de rodas. Eu sou amputado, mas eu não conseguia nem andar.
né? Então era bastante difícil, cheguei bastante abatido. E quando eu cheguei com o carro lá, eu parei, eu não desci, vieram 3, 4 diretores conversar comigo. Então a recepção naquele momento foi magnífico, tanto que depois de 4, 5 meses me empregaram e depois de um ano e meio, eu me tornei diretor, que eu vim até hoje fazendo esse trabalho. Mas deixa eu só fazer um comentário que é interessante. Nós falamos de clube, né? Mas se você visitar a PMDefesp, ali na... Mandaki. Mandaki, né? Depois de Santana. Se você visitar a PMDefesp ali no Mandaki, você vai chegar lá e parece um clube mesmo, porque todo mundo feliz ali, todo mundo dando risada, alegre. Todo mundo dando risada, todo mundo brincando. E às vezes a gente tira até sarro um do outro com a deficiência, porque é a vida, né? Piada sobre deficiência tem de monte. Tem de monte. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.